A partir de agora, Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos. Essa frase de Ken Blanchard. E talvez essa seja uma das ideias mais importantes quando falamos de empreendedorismo e desenvolvimento regional. Porque uma empresa não existe isoladamente, ela depende de pessoas, fornecedores, clientes, trabalhadores, produtores, estradas, crédito, conhecimento, tecnologia e de um ambiente onde seja possível continuar investindo. Quando uma empresa permanece durante décadas em uma região, ela acaba se tornando também parte da história econômica daquele lugar. E é o caso da Algéria S.A. Com mais de 7 décadas de atuação no agro gaúcho, a empresa nasceu de um pequeno comércio em 1942 e foi ampliando sua atuação ao longo das décadas, passando pelo comércio de cereais, industrialização, agricultura, pecuária, armazenagem, insumos, combustíveis e hoje mantém unidades em diferentes municípios aqui da nossa região. Mas hoje a gente não quer falar apenas sobre a história de uma empresa. Queremos entender o que alguém que está há tantos anos dentro desse ambiente consegue enxergar sobre o presente e o futuro da nossa economia. O que aproxima o campo da cidade? O que faz uma empresa continuar investindo? O que o associativismo consegue construir? E, principalmente, o que nós, como comunidade, podemos fazer melhor para acreditar no potencial da nossa região? Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Nossa Natureza, Movimento Rio Grande, Sicredi, é ter com quem contar, Clínica Com, quando o cuidado vai além da medicina, Ikigai Sushi Bar, culinária japonesa e alta coquetelaria, Tenondé Parque Hotel, Viver as Missões começa por aqui, CDL Santo Ângelo, acreditar muda tudo e agora também Colégio Teresa Verzeri, tradição que transforma e inovação que acolhe. Começa o nosso Cafezinho Missioneiro, programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo, desenvolvimento regional, agronegócio, associativismo e sobre a responsabilidade de quem escolhe investir e construir sua trajetória aqui. E para essa conversa eu estou recebendo o Nestor Bortolini, que é diretor da Algéria S.A., empresário com uma longa trajetória ligado ao desenvolvimento do agro e da economia regional. Seu Nestor, que prazer lhe conhecer, seja muito bem-vindo ao Cafezinho Missioneiro. Muito obrigado, Dani, muito obrigado pela oportunidade de trazer algumas informações sobre a empresa na qual nós estamos como diretor e também algumas curiosidades da nossa participação como associativismo, como associado das empresas associadas de Santo Ângelo, o CDL, o Cindy Lojas, a associação comercial da qual a empresa faz parte, aliás, faz parte hoje do CDL e continuamos junto parceiros nas decisões, tanto porque entre Juiz era Santo Ângelo, sim, até 1988. Mas nós não deixamos de ser santo-angelense. De pertencer, né? E assim, faz parte de tudo isso aqui, né? Uma empresa que nasce em 1942 construiu isso aqui tudo, né? Na verdade, o primeiro fundador da empresa chamava-se José Ítalo Ugeri. E eles vieram em 1940. 1940 eles vieram a procurar um lugar para se estabelecer. Chegaram no Entre Juiz, na beira do rio Ijuí, onde na época era carroça. Eles vieram de carroça. Sim, meus avós também chegaram assim aqui. Eles vieram de carroça. Então, chegando ali, acharam um lugar para se estabelecer. Eu não tenho essa informação como foi a aquisição do imóvel onde eles se estabeleceram, mas era uma casinha de madeira e ali eles ficaram. E então, em 1940 até 42, eles ficaram ali, o finado José e a esposa dele, Dona Josefina,
né? E daí, em 1942, veio Caetano Geri, o outro irmão dele. A origem das famílias Ugeri e Bortolini eram todas da Ijuí. Linha 13, na época era Ijuí, hoje é a Juricaba. Então as famílias eram todas dali e vieram para cá porque entenderam que naquela época a região de campo parecia mais atrativa do que região de mata onde eles residiam, para progredir, coisa e tal. E queriam o tal de comércio. Colônia já não era mais interessante. Entendi. Queriam ter o tal de comércio. Já tinha essa visão de transformação. Já tinha essa visão, né? de transformação. Exatamente. Agora, é exatamente aí que eu quero começar nessa conversa, né? Porque uma empresa que atravessa décadas, né? Que se solidifica, ela tem que, muitas vezes, ir mudando e se adaptando, né? Para continuar sendo ali a mesma empresa. Claro que não é a mesma, porque tem a evolução, né? Mas de tudo isso, de todo esse tempo de empresa, qual que foi a transformação assim mais importante dentro da empresa que o senhor tenha percebido durante toda essa trajetória? Bom, para falar com você e com os teus ouvintes, em 1942, quando o Caetano Geri veio e fez a sociedade com o irmão, então era o Geri e irmão. Em meados, julho de 42, finado Laurindo Piccoli achou interessante investir nos irmãos. E fizeram uma reunião, entrou de sócio, mas só com capital. Só com capital. E até hoje são acionistas da empresa. Sim. E aí, então, ficou o Geri, Irmãos e Piccoli. Dia 3 de outubro de 1942, foi registrado o primeiro registro o primeiro registro que existe da empresa hoje, né? Na junta comercial, obrigado. Na junta comercial, em 1942. E daí foram crescendo. Naquela época conta a história que o pessoal buscava açúcar aqui em Santo Ângelo. Tinha uma ponte sobre tambores e coisa e tal, porque a ponte que hoje estão reformando entre Juiz é de 1952. A ponte é de 1952. Olha o detalhe. Tá. Né? E aí, esse período, os Ugeri buscavam açúcar. Antigamente existia aqui em Santo Ângelo Hartmann e Companhia Limitada. E esse pessoal comprava açúcar em bolsa para depois encher de pacote. E numa viagem dessas houve um engano. O pessoal era 3, 5 sacas e foi uma para mais. E aí o pessoal chegou lá entre Juiz e viu que estava sobrando. E vieram trazer de carroça. Devolver um saco de açúcar. E eu acho que aí chamou a atenção do finado Piccoli para esse fato. Claro. E ele acertaram com eles e são acionistas até hoje da empresa. Entendeu que ali era um bom investimento a começar eu acho que foi. Pela honestidade, foi. né? Entendi, boa. Agora, sim, tem algum momento que a empresa ela tem que parar de pensar também, a gente falava até um pouquinho disso antes de entrar no ar, né? Parar de pensar só no negócio, naquele que ele faz, naquele foco, daqui a pouco que ela tenha nascido, e ela tem que começar a pensar no ecossistema ao redor, né? Sim. Que foi o que vocês fizeram durante essas décadas, Sim. né? Como que é essa transformação? Como é que ela acontece dentro de uma empresa desse tamanho? Porque hoje vocês são diversos e estão em diversas cidades, né, seu Nestor? Na verdade, para te trazer mais informações, a empresa continuou. Eram os 3 irmãos. Em 1952,
o meu pai e um outro Geri começaram a participar também, mais uma transformação da empresa. Na época, eles pensavam em trabalhar. E trabalhar dava resultado. Entendeste? Trabalhar dava resultado. Então, o crescimento foi feito assim, trabalho. O que é necessidade? Veja só, naquela época, os quartéis eram cavalaria e a empresa, o Geri, começou a abastecer, viu a necessidade dos quartéis de fornecer alfafa para os cavalos. E aí fornecia alfafa. Então, meu pai, finado Venâncio e tal, iam para a fronteira, iam para o Santa Maria, desciam o Peral, se alguém de vocês conhece o Peral em Santa Maria. Conheço, Estrada do Peral. Estrada do Peral, desciam de caminhão, segurando, e iam levar alfafa. Então, aí foi crescendo. Começou assim, era um comércio que ia surgindo conforme a demanda. Perfeito. E eles iam se adequando a essa realidade, querendo crescer, querendo trabalhar e fazer as coisas. Sim. Na época, nós somos de família de 8 irmãos. Na época, os outros tinham 5, 6 filhos, quer dizer, as famílias eram grandes. E a mãe dona de casa e o pai tinha que trabalhar para o sustento da família. Sim. E aí foram crescendo e a empresa foi desenvolvendo. E depois como que foi entrando essa parte da pecuária, armazenagem, todas essas outras linhas, né? A questão dos insumos, enfim, a parte da industrialização, como que foi participar desse crescimento? Como que o senhor viu isso? Até enquanto filho e depois, quando o senhor assumiu, como é que foi essa parte? Na verdade, foi um crescimento paulatino. Veja só que é um longo tempo. Sim. Porém, a ideia deles era fazer dentro do que é nosso. Entendi. Sempre dentro do que é próprio. Nunca investir fora, coisa parecida. Então, esses quatro acionistas que dirigiam a empresa, né, em 1963, foi a construção do primeiro posto. Naquela época, eu acho que a questão dos caminhões já deixavam de ser uma coisa muito atrativa. Então, o negócio era agricultura, mas agricultura de maior quantidade, maior área de terra da onde eles vieram. Então, a ideia foi construir um posto de combustível ali, porque era o trajeto para São Luís Gonzaga, para São Borja, para toda a fronteira era por ali. Não tinha 285, não tinha nada. Então, era por ali. Né? Então, obrigatória passar ali. Tá? Eu lembro quando jovem, o pessoal vinha de Santa Catarina e do Paraná com madeira para levar para a fronteira. E aí, quando chovia, ali era o ponto de encontro no posto, porque não tinha como ir, era estrada de chão. Sim. Então não tinha como ir, era ali. Então começou o posto de combustível em 1963. Eu lembro que foi a inauguração 19 de janeiro de 63, dia de aniversário do meu finado avô, pai do meu pai. Foi a única vez que o meu pai não foi visitar ele, porque tinha inauguração do posto. Gravada essas datas ficam, né? Verdade. Essas datas ficam, né? Verdade. E aí eles começaram o posto, daí começou a agricultura, a primeira planta foi em área arrendada, né? Foi em área arrendada, longe, aí começaram e era trigo e linhaça na época, linho, né? Linho. Se plantava muito linho nessa época. Hoje ainda tem algumas lavouras. A gente não vê tanto, por aqui, né? Não, mas era o trigo e o linho, que eram atividades agrícolas, eram produtos que traziam retorno. E então eles começaram. E eu lembro que nesse período, essa primeira propriedade onde era arrendado e a empresa plantou, tinha
7 ou 8 porteiras para chegar na lavoura, que era Campo Bruto. E a minha mãe ia junto abrindo as porteiras para o meu pai passar com um caminhão para trazer. Era tudo ensacado, não era nada granel. Tudo ensacado. Que loucura. E nesse período foi um período, eu acho que muito bom, porque dava para os finais de semana, tinha festa no interior, faziam... Vivia-se mais. Nessa, Nestor. Com certeza, é outra história. Vivia-se mais. Concordo com o senhor. Assim, a gente era mais feliz, será? Eu não sei te dizer. Sei se é isso também. É difícil de mensurar isso. Até eu tenho uma pergunta para o senhor nesse sentido, porque assim, hoje a gente tem muito mais informação, tem tecnologia que, via de regra, isso deveria nos dar mais tempo também para fazer outras coisas, viver, por exemplo, né? Sim, é verdade. E essas ferramentas também são importantes na gestão, para a gente tomar decisão. O senhor acha que isso tornou a gestão, né, a visão lá da diretoria, enfim, mais fácil para gerir mesmo, para entender o negócio, ou antes era mais fácil e hoje ficou mais complexo decidir para onde ir, de que forma ir? Bom, eu entendo da seguinte maneira. Antigamente não tinha informação, então tu sabia que tinha que plantar em tal período e chegava o período e ia plantar. Não sabia se amanhã ia chover, se não ia chover, tu ia fazer o que tinha que fazer. Hoje você te prepara uma semana antes, sabendo da previsão do tempo, quanto é que na nossa atividade. Por exemplo, ontem nós tínhamos que estar plantando milho, mas era muito úmido e não deu. Então vamos aguardar hoje para ver se o tempo... Quer dizer, então você fica à mercê dessas informações. Ajuda. Com certeza ajuda. Né, pra não fazer é errado, necessário. Né? Mas realmente naquela época não tinha o que fazer. Tinha que executar as tarefas. Sim. Né? Então esse período que posso te recordar, eu comecei na empresa com 13 anos, quando inauguraram o posto, né? E estou até lá hoje. Então, naquela época tinha que executar, era o dia a dia. Planejamento muito pouco. Pois é. Planejamento muito pouco, era o dia a dia. Sim. Né? O dia a dia, planejar. Claro que a criação do posto foi planejado, as lavouras foram planejadas, as aquisições de áreas foi planejado, as construções dos armazéns de cereais foram os postos foi planejado. Então, essas coisas a gente planeja, observa o mercado, como é que está, embora é um tanto quanto difícil. Sim. Hoje o planejamento tem que ser a curto prazo, a longo prazo está muito difícil de planejar. Sim. Porque há uma mudança muito grande no que acontece hoje. Mundialmente falando. Mundialmente né? falando. Mundialmente falando. Sim. Outra coisa que mudou também, que eu quero muito ouvir a sua resposta, e quando eu estava fazendo essa pergunta, eu me fixei nela, porque mudou muito a relação de produtor com a empresa e o mercado, a forma de consumir. Sim. Né? Como que vocês acompanharam isso? Como que vocês percebem isso hoje? Bom, hoje, através das informações, bolsa de valores, bolsa de cereais, informações de safra americana, de consumo da China, a gente tem que estar acompanhando esse mercado para comercialização. A área de produção, tu tem que fazer aquilo que é para fazer no período, nas janelas de produção. Sim. Que tem que plantar, que tem que observar o clima, tratamento de semente, tratamento da lavoura, enfim, isso aí. A questão de clima, né? Clima hoje é um problema sério. Nós viemos de 4, 5 safras de falta de chuva. Sim. De pouca umidade. Tanto que um dos investimentos planejado nos últimos anos foi a irrigação por pivô central, que a gente está executando. Sim, sim. Né? Mas a comercialização, que é um fato muito, muito difícil e muito dinâmico,
a bolsa roda dia e noite. Então, amanhece de manhã, nós pegamos informação da China. Depois do almoço, já é informação de outra fonte, né? E a questão de comercialização do grão depende muito dessas. Às vezes acerta, às vezes erra também. Sim. Tem alguma característica assim, que o senhor julgue indispensável para uma empresa atravessar tanto tempo de existência? Credibilidade. Boa. É isso aí, credibilidade. Boa. Começou lá no açúcar, essa credibilidade, exatamente. Né? O homem, o homem sem credibilidade não faz nada. Importante. Né? Então, a nossa empresa, graças a Deus, nesse período todo, a gente tem uma credibilidade, embora as dificuldades surjam, né? Sim. E vão surgir sempre, mas credibilidade é a palavra fundamental. Mantém. Professor, agora são 1h25, vou chamar nosso primeiro intervalo aqui no Cafezinho. Hoje o Cafezinho Missioneiro está recebendo o seu Nestor Bortolini, diretor da UGER S.A., para uma conversa sobre empreendedorismo e desenvolvimento regional. A gente está falando sobre aquilo que existe por trás de uma empresa que atravessa décadas. Adaptação, pessoas, decisões, mercado, inovação e a capacidade de continuar acreditando numa região. Próximo bloco a gente vai aproximar dois mundos que muitas vezes parecem separados, o agro e a economia urbana, porque o que acontece no campo não termina na porteira, tá? Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai, Sushi Bar, Tenondé, Parque Hotel, CDL Santo Ângelo e o nosso novo patrocinador, Colégio Teresa Verzelli. A gente já volta. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Corsã, saneamento além do que se vê. Em 3 anos, a cobertura de esgotamento sanitário no Rio Grande do Sul passou de 19% para 30%, beneficiando mais de 450 mil pessoas. 3 municípios anteciparam a universalização e outras 20 cidades passaram a contar com cobertura de esgoto. Mais saúde, meio ambiente preservado e qualidade de vida para a população. Corsã, nossa natureza, Movimento Rio Grande. Está chegando a hora. Faltam poucos dias para a mega inauguração do Zate Atacadista em Santo Ângelo. Dia 27 às 8 horas e você não pode perder. Grandes ofertas para você economizar de verdade. Sorteio de 20 vale compras de R$200 na hora no caixa. É dia 27 às 8 horas. Zate Atacadista, o gigante em economia, agora em Santo Ângelo. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Tem gente que espera a cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar. Acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo vira. A cidade cresce, a economia gira. CDL, CDL, CDL é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. 5, 4, 3, 2, 1. 5 segundos já parecem muito. Mas muita gente passa anos sem saber que o risco de desenvolver câncer pode estar no seu próprio DNA.
A avaliação genética da COM ajuda a identificar predisposições hereditárias associadas a alguns tipos de câncer, permitindo acompanhamento médico mais próximo, decisões preventivas e cuidado no tempo certo. Clínica COM. Cuidar bem faz toda a diferença. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. 13h30, a gente está de volta com o nosso cafezinho missioneiro, hoje recebendo Nestor Bortolini, diretor da Algere S.A., uma conversa aí sobre empreendedorismo e desenvolvimento regional, né? Muito trabalho. E agora a gente vai falar um pouco sobre o agro e a economia urbana, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel, CDL Santo Ângelo e também agora Colégio Teresa Verzeri. Senhor Nestor, para quem está no agro, e a gente falava, o senhor falou inclusive no primeiro bloco, né, que a gente está aí há cinco safras sem umidade, né? A gente sabe que o agro tem essa coisa de ciclos bons, ciclos ruins, né? O que diferencia uma empresa que só reage às mudanças daquela que consegue se preparar? Um exemplo é esse, né? Sabendo que pode acontecer a seca todos os anos, né? Ou no ano seguinte, enfim. Como que o senhor entende, assim, que uma empresa pode se organizar melhor, principalmente hoje em dia, onde a gente tem mais informação no que se refere ao clima, por exemplo? Bom, quanto à mudança, nós vivemos em uma região essencialmente agrícola. Uhum. A gente percebe atualmente, para fazer uma previsão, a gente vinha de 7 ou 8 safras boas, dá para dizer, quando começou esse ciclo. Até existe um ditado popular que são 7 anos de vaca magra e depois 7 anos de vaca gorda. Nós estamos no 6º ano, estamos loucos que passe esse ano para ver se começa as vacas gordas. Veja só, como preparar se tu está estruturado, por exemplo, a nossa estrutura era produção e recebimento de grãos, comercialização. Uhum. Para mudar uma atitude, como algumas empresas mudaram e foram felizes na mudança em industrializar o grão, a gente chegou a industrializar trigo, fazer farinha de trigo, mas não progrediu. Tanto é que a gente parou porque não era rentável. Ou você crescia, fazia em larga escala, ou se não não valia a pena. Bom, então, para se preparar, o produtor sempre aposta no próximo ano, na próxima safra, né? E às vezes a gente teve, por exemplo, no ano de 2021, uma safra muito boa, uhum, no intervalo dessas 5, 6 anos. Tá? Então 2021 foi uma safra boa, mas depois 22, 23, 24 e a safra, vamos ver o que vai ser de 25 agora, uhum, a gente está apostando. Tanto é que houve uma mudança na questão das culturas. O trigo já deixou de ser uma cultivar de inverno, tá? Deixou de ser uma cultivar de inverno, está cedendo espaço para canola hoje. Então, o produtor que está pensando em melhorar e não está vendo um bom futuro com a produção de trigo, ele está mudando para canola. A canola é uma oleaginosa, ela produz mais óleo do que a própria soja, né? Tanto é que algumas indústrias estão se projetando no mercado para receber a tal de canola e nós adequando as nossas unidades de recebimento para recebermos também a canola. Uhum, perfeito. Né? Então, essa é a mudança que o produtor, como produtor, está fazendo. Nós, como produtor, também estamos ampliando a nossa área de produção de canola e o recebimento de grão nas unidades de recebimento. Porque pensarmos numa indústria no atual momento
é muito perigoso. Como a gente tem uma tradição de fazer as coisas passo a passo, com os pés no chão, a gente acha muito prematuro se atirar numa não diria aventura, mas numa atividade nova da qual nós não temos conhecimento. Perfeito. Então não tem como. Então vamos procurar, vamos fazer com que as nossas unidades, que o nosso grupo de pessoas entendam a situação, que é um momento delicado para todo mundo, né? E que todo mundo saiba não perder nada além daquilo que é necessário. Sim. Agora o senhor falou tem duas perguntas, né, depois dessa sua fala. Primeiro, o senhor falou do tempo de vacas gordas e vacas magras, né? E eu acho que é uma tendência, né, que a gente acabe comemorando os bons anos, né, os bons resultados, né, e às vezes pode acontecer de não se preparar justamente para esses anos difíceis, né, sabendo que eles podem acontecer. Como que o senhor enxerga essa relação, né, de preparação? Porque se foi bom tempo, e assim a gente faz na pessoa física, né? A gente deveria, não, agora é o momento de eu guardar, pode ter uma emergência, enfim. Como que o senhor enxerga essa relação dentro de uma empresa desse tamanho, né? Na verdade, isso que tu falaste da pessoa física, é difícil a gente pôr na cabeça essa necessidade. Quando a coisa tá boa, quando os negócios vão bem, sempre tu acha onde investir. Na própria, tu não consegue segurar para pensar porque senão tu não faria nada. Entendi. Entendeste? Então tem que investir. Hoje, por exemplo, a gente está numa situação delicada, mas nós não estamos deixando de investir acreditando no futuro. Perfeito. Nós estamos acreditando no futuro. Sim. Porque senão, se tu fica estagnado, não acontece nada. De repente, tu não tem uma possibilidade de aumentar a tua rentabilidade, de gerar emprego, porque hoje a gente vê lá no Entre Juiz e aqui em Santuário a quantidade de espaço físico para estabelecimento comercial que deixou de existir. Por quê? Porque a lavoura não dá mais, o agronegócio não dá mais. E o agro é que movimenta tudo. Sim, a gente sente, né? A gente sente isso, né? No comércio, a gente sente isso nas compras. Quando a gente tem uma boa safra, né? Sim. Todo o comércio ele sente, né? Sim, todo mundo sente, e o contrário também, como a gente está sentindo agora. Exatamente. Agora o senhor falou nessa questão de diversificação, a diversificar os negócios é uma estratégia de crescimento e proteção, ou o senhor acha que pode correr o risco de perder o foco, como o senhor falou também da industrialização, que foi, mas acharam que não era o momento? Isso aí. Na verdade, eu acho que o foco nosso, de muito tempo atrás, é a produção de alimentos. Nós entendemos que alimento não pode faltar. Sim. Embora também hoje essa tecnologia leva a gente a ficar com um pé na frente e outro atrás. Porque estão falando que a China está produzindo carne em laboratório. Sim. Tá? Que não vai levar mais soja, porque vai produzir. Então, tudo isso é uma interrogação, é uma interrogação que deixa a gente ficar pensando. Até quando eu vou produzir grãos que vai ser o sustento para a transformação de proteína? Ainda continuamos acreditando que produzir alimentos é o que precisa para a humanidade. Sim, sim. Eu acho que, né, diante do que a gente olha de cenário, até alguns relatórios do Sebrae, eles sempre trazem isso, né? A alimentação, ele acaba sendo a primeira demanda social, né? E é indiscutível isso, né? Agora eu quero perguntar ainda mais, aproveitar a sua experiência. Quando o cenário aperta,
lá nos anos de vacas magras, né? Qual é a primeira coisa que um gestor experiente procura preservar? É caixa, é equipe, é relacionamento, capacidade de investimento? Equipe e relacionamento. Perfeito. Equipe e relacionamento. Pessoas. Nós não somos ninguém sem as pessoas que colaboram conosco, que estão trabalhando conosco. Então, essas pessoas a gente tem que preservar, porque hoje não acha gente pronta para o mercado. Está muito difícil. Então, isso tu tem que preparar, tem que estar de acordo com o pensamento da empresa, o pessoal pensando do mesmo jeito. O cliente nós temos que preservar muito, sabendo que ele também atravessa dificuldades, que a gente tem que, dentro das possibilidades da empresa, estar junto com ele, na hora do plantio, na hora da informação técnica, combustível. Sim. Então, isso aí é o que a gente tem que fazer. Embora exista um fator de preocupação, que é a inadimplência. Sim. Né? Todo mundo apertado, começa a inadimplência, então tu tem que às vezes tomar algumas atitudes, pode não ser muito gostosas, mas infelizmente necessárias. Sim. Né? O senhor sabe que é muito interessante e feliz eu ouvir o senhor falar que com todos esses anos as pessoas seguem sendo a prioridade nas empresas, porque hoje qualquer palestra de qualquer gestor, mentor, enfim, por mais tecnologia que exista na empresa, as pessoas seguem sendo o principal ativo das empresas, né? E foram desde sempre e seguirão sendo, né? Não importa o quanto de tecnologia se tenha, né? Se não tiver as pessoas por trás, uma boa equipe e os clientes para fazer essa roda girar, a gente não tem como fazer, né, Nestor? Com certeza. O principal patrimônio da empresa são os clientes. Depois, o pessoal que trabalha com a gente, os colaboradores. E não adianta ter a máquina se tu não tem alguém que comanda a máquina. Exatamente. E esse é um ser humano. Exatamente. Isso aí. Senador, são 13h42, eu vou chamar o nosso segundo intervalo aqui no cafezinho. A gente segue hoje com o Nestor Bortolini aqui no Cafezinho Missioneiro. Até aqui nossa conversa passou aí pela experiência de uma empresa que atravessou décadas e pela relação entre agro e economia aqui das nossas cidades. Mas o desenvolvimento não acontece somente dentro das empresas. Também depende da capacidade de uma comunidade se organizar, defender suas prioridades e construir uma visão de futuro. Próximo bloco a gente fala de associativismo, de Santo Ângelo, de ambientes de negócio, novas gerações e o que significa na prática acreditar muda tudo. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai, Sushi Bar, Tenondé, Parque Hotel, CDL, Santo Ângelo e Colégio Teresa Verzelli. A gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Para cada desafio da sua empresa, o Sicredi tem um crédito ideal. Se o foco é manter a operação em movimento, tem capital de giro. Se você precisa controlar melhor o fluxo de caixa, tem antecipação de recebíveis. Se o desafio é transformar vendas a prazo em taxas justas, tem garantia de duplicatas e cartões. Abra sua conta PJ e conheça as soluções de crédito no Sicredi. Tem sempre um ideal para sua empresa. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Corsã, saneamento além do que se vê. Quando uma obra de saneamento começa, ela transforma muito mais do que a paisagem. Movimenta a economia, fortalece empresas locais e cria oportunidades para milhares de trabalhadores. Até 2033, o maior ciclo de investimentos da história da Corsã deve gerar cerca de 47 mil empregos por ano no Rio Grande do Sul. Corsã, nossa natureza movimenta o Rio Grande. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar.
Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Tem gente que espera a cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar. Acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo vira. A cidade cresce, a economia gira. CDL, CDL, CDL é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. 5, 4, 3, 2, 1. 5 segundos já parecem muito. Mas muita gente passa anos sem saber que o risco de desenvolver câncer pode estar no seu próprio DNA. A avaliação genética da CUN ajuda a identificar predisposições hereditárias associadas a alguns tipos de câncer, permitindo acompanhamento médico mais próximo, decisões preventivas e cuidado no tempo certo. Clínica CUN. Cuidar bem faz toda a diferença. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. 13h47, a gente segue com o nosso cafezinho da tarde, hoje recebendo o seu Nestor Bortolini, diretor da Ugere S.A. E a gente conversou aí, falamos sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento regional. E agora a gente vai falar um pouco sobre associativismo, sobre Santo Ângelo, sobre este ambiente de negócios que nós temos aqui e por que a gente precisa acreditar e isso muda tudo. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai, Sushibar, Tenondé Parque Hotel, CDL Santo Ângelo e Colégio Teresa Verzelli. Senhor Nestor, o senhor acompanha, né, participa bastante do ambiente empresarial, né, acompanha aí as necessidades do setor produtivo, né? O que o senhor entende, assim, que mais dificulta alguém de decidir investir e crescer aqui na nossa região? Bom, com o passar do tempo, a nossa região ficou carente de investimento. Eu não sei se foi por causa da época ou coisa parecida, nós chegamos a ter 4 indústrias no município de equipamentos agrícolas, de arado, grade, e essas empresas eram empresas locais, empresas familiares, e foram encolhendo e acabaram fechando. Uhum. Isso é um fator triste para a gente, porque a gente não pode falar, não sabe a realidade do que aconteceu. Então, falando que a gente viu isso, sim, que existiam e hoje não existem mais. Ao passo que, por exemplo, tomando como exemplo Horizontina, que uma multinacional assumiu uma empresa que era local e que também se achou na condição de não tocar, porque talvez não tivesse a expertise do negócio de produção de máquinas, então tiveram a oportunidade de vender para John Deere, né? Então estourou. Santa Rosa era a indústria de máquinas ideal, hoje é Agco. E aí concentra os polos, hoje não tem mais concorrência. Uhum. Os polos se juntam, né? As atividades para a empresa crescer se juntam em polos, um ajuda o outro e vai crescendo. Uhum. E é o que a gente pensa em Santo Ângelo, próprio Entre Juiz, nós temos que ficar felizes com a ida da Fundimisa, através da empresa Elite, que é a fundição deles, uhum, que hoje estão lá no Entre Juiz, é uma bela de uma indústria, é uma bela de uma empresa, estão trabalhando na estampagem de produtos, usinagem. Então, alavancou o município. Sim. Mas a gente precisa mais. Precisa mais. Então, precisa as entidades, os órgãos públicos, independente de cor partidária. Eu sempre disse e sempre falo que é uma pena que nós estamos com duas
duas linhas em Santo Ângelo, políticas, que isso prejudica o município. Sim. Isso, na minha visão, prejudica o município. Se tivesse o consenso, não, para um pouquinho, vamos nos dar as mãos, é o que acontece com Santa Rosa, o que acontece com Ijuí, o que está acontecendo... Tem que convergir, né? O que está acontecendo com Cruz Alta agora, que está trazendo captação né? Quer dizer, eu não posso dizer, não conheço a administração pública do município a fundo, conheço o prefeito, conheço o vice-prefeito, conheço o pessoal, mas de repente a liderança, se eu sou o líder da comunidade, eu tenho que chamar a comunidade. Sim. E eu acho que isso não está ocorrendo. E não é só aqui. Eu falo do Entre Juiz, que eu acho que deve muito isso aí. Buscar os empresários, chamar, não uma vez, chamar sempre. Claro, traz os empresários, olha o que nós estamos fazendo, qual é a tua empresa, como é que tu pode fazer, qual é que pode te ajudar. Sim. Isso aí. Convergindo. Convergir ideias, soluções, exatamente. Né? Exato. O que o senhor entende que uma cidade precisa, né, oferecer à cidade para que uma empresa que já está aqui siga investindo aqui e ser atrativa para outras empresas? Em primeiro lugar, produzir alguma coisa e buscar mercado fora. Não adianta eu produzir para vender para ti, você produzir para vender para mim. Nós não vamos aumentar nunca. Sim. Então, nós temos que produzir para vender para fora. O que a gente vai produzir? Aí assim, é uma questão de oportunidade, de custo de mão de obra, ver qualificação do município, no que o município tem a mão de obra qualificada, para poder oferecer alguma coisa, entrar nesse mercado, oferecendo alguma coisa, tendo competitividade. Sim. Então, acho que é por aí. Acho que é por aí. Outra coisa que eu queria que o senhor deixasse aqui dito, né, pra gente, para algum jovem empreendedor que esteja nos ouvindo agora, né, ouvindo o cafezinho, daqui de Santo Ângelo, do Entre Juiz, enfim, de qualquer cidade, na verdade, né, que a gente esteja sendo ouvido agora, sobre a possibilidade de construir uma carreira e um negócio aqui. Eu queria que o senhor dissesse alguma coisa para quem está começando. Bom, em primeiro lugar, essa campanha do CDL aí, acreditar, né, eu acho que é importantíssima. Em primeiro lugar, acreditar em si mesmo, né, acreditar naquilo que está pensando em desenvolver, apostar naquilo que está pensando em desenvolver e buscar mercado. São três, um tripé que tem acreditar em si mesmo, acreditar no trabalho, no produto que vai desenvolver, ou quer desenvolver, e buscar mercado. Sim, partir para o trabalho. Partir para o trabalho. Não cai nada do céu. Exato. Não cai nada do céu. É verdade. E não caía em 42 e não cai agora em 2026 e não cairá. Verdade, não cairá. É verdade. Agora o senhor falou da campanha do CDL, eu acredito muito nisso. Sim. Eu acho que acreditar muda de verdade. É verdade. Né? Eu acho que a gente faz um esforço mental para coisas boas e elas acontecem. O contrário também. Quando a gente faz algo para uma coisa não tão boa e chama, aquela coisa vem também. É impressionante que o nosso movimento, ele chama, né? Para o senhor acreditar, né? O que significa acreditar? É só ter uma visão positiva daquilo ou assumir uma responsabilidade e participar dessa construção com os outros que também acreditam? Em primeiro lugar, assumir. Assumir, acreditar e assumir. Sim. E a participação é fundamental. Sim. Da comunidade, das pessoas, né? É fundamental. A gente não faz nada sozinho. Sim. Né? A gente não faz nada sozinho. Então a gente precisa das pessoas, né? Precisa das pessoas. Juntos, né? Juntos, buscando com o mesmo objetivo. Sim. Com o mesmo objetivo, crescermos juntos. Exato. É isso aí. Nós temos um quadro no cafezinho que chama-se Café Frio e Café Sem Açúcar, tá? Sim. O café sem açúcar, eu quero que o senhor me diga uma coisa no empreendedorismo que quase ninguém gosta de admitir. O café sem açúcar é aquela coisa que a gente deveria tomar,
né? Mas muitos não gostam porque é amargo, entendeu? Eu tomo só com sem açúcar. Eu também gosto do sem açúcar. Então, no café sem açúcar do cafezinho, alguma coisa no empreendedorismo que quase ninguém gosta de admitir, né? Por exemplo, crescer também pode ser perigoso, né? Quando a gente Depende, se não tem os pés no chão. Exato. Em que momento o desejo de crescer, investir, expandir pode fazer o empresário assumir riscos maiores do que ele deveria? Bom, isso é muito relativo da confiança do empresário, Sim. a confiança no que ele está desenvolvendo, podendo assumir risco. Ele tem que ter um risco calculado, Sim. saber até onde ele pode ir, e muitas vezes dá certo. Se ele acredita, dá certo. Se ele acredita, dá certo. Então, é claro que se vai começar uma coisa fora do combinado, das possibilidades da pessoa, eu sei que eu posso investir tanto e que vai dar certo. Sim. Se quiser investir além daquilo, corre o risco. Pode dar certo, como pode não estar. Consciente, pode. Mas arriscar é importante. É importante, né? com certeza. Eu gosto sabe que eu já fui empreendedora também. Acabei falindo com a pandemia. Mas aprendi uma coisa, que acho que errar pequeno é melhor. Então, quando o senhor fala perde pouco. Exatamente. Perde pouco. Se errar grande, perde mais. Exatamente. Aí depende daquilo que tu quer errar. Exatamente. Depende né? daquilo que tu quer errar. De onde é que vem o tombo. Exatamente. É isso aí. E o nosso café frio é alguma coisa ruim, né? Café frio. Não é bom gosto. De tomar, né? É ruim, não tem graça. Se tu pudesse retirar definitivamente um hábito do comportamento de quem já está começando a empreender hoje, uma coisa que parece que faz parte do jogo, mas que na verdade atrapalha o empreendedor, o que o senhor mandaria assim parar imediatamente de fazer? Bom, se começar uma atividade nova ou empreendimento sem saber aonde quer chegar, tem que parar. Tem que saber onde quer chegar. Sim. Por que eu estou investindo, no que eu estou investindo, o que eu quero. Aí, se não sabe, você não tem uma perspectiva ou a visão de no futuro vai ser isso, pode dar errado. Pode dar errado, mas ele tem que ter a visão no futuro do que vai acontecer. De onde aonde eu vou chegar. Aí de onde quer chegar, pelo menos. Exatamente. Né? Importante. Exatamente. E aí o senhor traz para aquele planejamento que a gente falava lá no primeiro bloco. É né? isso aí. É isso aí. Muito Onde bom. Quer chegar. Muito bom. Senador, agora são 13h58. A gente vai se despedindo. Eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui. Adorei a nossa conversa. Obrigado. Quem gostou também fui eu. Muito obrigada. Gostei. Foi um prazer lhe conhecer. Foi um prazer. Pena que essa hora acaba sendo curta, né? Porque eu acho que a gente teria muito mais conversa aqui para trazer para a comunidade. Causos, como diz os gaúchos, né? Exato. Causos. Obrigada. Parabéns pelo trabalho, né? Vida longa. Mais ainda, né? Para a UGERI S.A. Muito obrigada. Em nome da UGERI, eu queria agradecer você, queria agradecer o CDL pela oportunidade que nos deu de participar desse programa. Nós entendemos de muita importância falar da empresa UGERI, dizer que é a nossa mãe carinhosa das nossas famílias, né? Sim. E agradecer os meus colegas que, se por acaso estão ouvindo, que também são parceiros dessa atividade aí. Excelente, um abraço para todo mundo. Hoje começamos falando de uma empresa, mas terminamos falando de uma comunidade. Porque uma empresa pode crescer sozinha até um determinado ponto. Depois ela precisa de um ambiente que cresça junto. Precisa de pessoas preparadas, de consumidores, fornecedores, infraestrutura, crédito, credibilidade, conhecimento e instituições que dialoguem e principalmente de gente disposta a participar. O desenvolvimento regional não acontece quando alguém simplesmente espera que alguma coisa aconteça. Acontece quando empresas, trabalhadores, produtores, empreendedores e instituições começam a entender que fazem parte de uma mesma construção. Meu agradecimento mais uma vez aqui ao Nestor Bortolini por essa conversa, pela experiência compartilhada e por nos ajudar a enxergar a economia regional
por diferentes ângulos. E meu agradecimento também aos parceiros que tornam o Cafezinho Missioneiro possível aqui todos os dias. Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai, Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e agora Colégio Teresa Verzeri. E meu agradecimento especial hoje ao CDL Santo Ângelo, porque acreditar numa cidade não significa ignorar seus problemas, significa olhar para eles e decidir participar das soluções. Valorizar quem empreende, valorizar quem investe, quem trabalha, valorizar quem compra aqui e entender que desenvolvimento regional é construção coletiva. CDL Santo Ângelo, acreditar muda tudo. Excelente segunda-feira, excelente semana para todo mundo e até amanhã com mais um cafezinho. Tchau, tchau.